que significa o luto e como se relacionar com as perdas e a dor. A reportagem especial é com Vladimir Gama. O luto é um conjunto de reações humanas relacionadas a uma morte simbólica ou real que causa impacto significativo na vida de alguém. Cada um se enluta à sua maneira e todos que enfrentam a dor do luto vivem cada um desses processos de maneira singular. Só no Brasil passamos de 360 mil pessoas que perderam a vida pelo coronavírus. E saiba que o luto coletivo é um conceito importante e que vem sendo observado nos momentos atuais, em razão do aumento do número de vítimas da Covid-19. Não é por acaso que observamos um aumento expressivo do sofrimento existencial. A psicóloga e psicopedagoga Karina Okajima Fukumitsu fala sobre esses temas delicados que muitas pessoas estão vivenciando durante essa pandemia. E ela reforça: temos medo de falar da morte. E diz mais: com o luto, não usamos maquiagem. Importante a gente saber, né, que a única certeza que a gente tem é a nossa própria morte, a nossa finitude, mas é o que mais a gente tem medo de olhar para aquilo que é mais nosso, que é a nossa finitude. Como eu trouxe para vocês, assim, a ideia que a gente tem que nós somos finitos, ela não fica o tempo inteiro na nossa cabeça. Pelo contrário, somente quando a gente é avassalado ou às vezes por alguma doença ou nessa fase pandêmica, a morte tem batido na nossa porta, né, na constatação de que nós somos finitos. Por que a gente tende a negar a morte ou a tentar fugir, né, dessa conscientização de que nós morreremos? Porque mexe diretamente com a nossa impotência, porque mexe e nos faz lembrar da nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos. Se a morte é a única certeza que nós temos, isso não é muito gostosinho a gente ficar lembrando o tempo inteiro, justamente porque faz com que a gente lide com a nossa inquietude de sermos bloqueados em algumas vezes daquilo que a gente gostaria de fazer, daquilo que a gente gostaria de ser. Eu tenho um livro que eu intitulei por A Vida Não É Do Jeito Que a Gente Quer. E eu acho que eu nunca falei tanto esta frase desde quando a gente entrou na fase pandêmica, porque realmente a vida não é do jeito que a gente quer e por isso que a gente fica tão indignado, frustrado e decepcionado quando as coisas não tomam o rumo esperado. E por isso também que nós entramos, desde que nós iniciamos essa fase pandêmica, nós iniciamos num processo de luto. Porque o que é o luto? O que significa um processo de luto? É uma resposta natural de todo ser humano. Então eu costumo pensar, e por isso que eu gosto de estudar o luto, porque é o jeito mais puro de um ser humano, porque eu também costumo falar que no luto a gente não usa maquiagem. A pessoa, ela não tem desculpas, né? Porque ela se mostra tal como ela pode se apresentar. Então, quando eu falo que a gente não usa maquiagem no luto, é porque já a gente deixou cair todos aqueles deverias, aquelas exigências, e a gente lida com a vida tal como ela se apresenta. Então, a vantagem de um luto é que faz com que a gente se volte para a gente mesmo, para a gente conseguir lidar, inclusive, com essa dor, com esse sofrimento que vem, né, em virtude, em decorrência de todo esse processo de responder aquilo que a gente constata que é como a gente não gostaria que fosse. Na obra Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes, da editora Lobo 2020, a psicóloga e psicopedagoga Karina Okajima Fukumitsu fala sobre um novo paradigma tanto para a compreensão quanto para a intervenção do processo de luto. É o modelo de processo dual do luto, ou Dual Process Model of Grief, proposto por Margaret Straub, por seu marido Wolfgang Straub e pelo assistente Henk Schultz, apresentado em 1994 em uma conferência na Grã-Bretanha. Teve a primeira publicação em 1999 num artigo. O modelo, que coloca em questão as fases do processo de luto descritas em estudos anteriores, traz reflexões acerca do redimensionamento dos papéis e tarefas sociais e considera o luto um processo que envolve a constante oscilação entre dois estressores ambivalentes: a orientação para a perda e a orientação para a restauração. Dessa maneira, o processo oferece possibilidades para a compreensão do luto
como um processo dinâmico e regulador de enfrentamento e conciliação com novos papéis. Temos que gerenciar esse processo de crise, como explica a psicóloga e psicopedagoga Karina Okajima Fukumitsu. Eu acho muito importante porque quando a gente fala de luto individual, necessariamente a gente precisa falar de um luto coletivo, porque a maneira como a gente tem lidado com as nossas dificuldades, inclusive as nossas respostas, tem diretamente relação com outras pessoas. Então, assim, a maneira, se eu nego o meu sofrimento, se eu nego a ideia de que eu preciso ficar em isolamento, eu preciso ter um certo autocuidado, eu também nego o cuidado com os outros. Então, nessa fase tem sido muito gritante, né, essa necessidade de um gerenciamento de uma crise. Um processo de luto é considerado como um período de crise. E crise, o que significa? A crise, ela, no significado, ela traz que é um momento decisivo. Quantas e quantas decisões nós nos tivemos de tomar durante esse processo de luto, durante esse processo pandêmico, porque nós precisamos adotar atitudes e ações das quais a gente não conseguia antecipar. Ninguém foi treinado para ficar durante todo esse tempo nesse estado de crise, né? Então, não mais nós sobrevivemos, nós conseguimos ter respostas, apesar de todo o luto que nós vivemos. E por isso que é importante a gente falar. Hoje em dia a gente tem uma teoria que a gente chama de teoria do processo dual, né? E que a gente fala assim, todas as vezes que a gente é lançado nessas situações de restrições, sejam lá perdas, mortes reais ou mortes simbólicas, a gente entra nesse processo de luto e num primeiro momento em que a gente percebe a constatação do que a gente perdeu, a gente tem uma orientação para a perda. E logo depois, a ideia é a gente manter um certo equilíbrio para a orientação para a vida, para a restauração da nossa vida. Isso quer dizer que existe um movimento que precisa ser um movimento dialético, que num primeiro momento, obviamente, o que mais a gente vai se deparar e vai se lembrar é da perda, né? É da partida. Então, trazendo agora para a perspectiva de mortes reais, como nós estamos vivendo. Além de lidar com a morte da pessoa, o enlutado se vê diante do impacto da ausência e, por isso, situações que se referem à elaboração da perda, além do imenso desejo de restaurar a vinculação com o morto. Posteriormente, a busca da restauração da vida começa a emergir. Nesse sentido, o redimensionamento e a descoberta de papéis, a busca de reorganização, prevalecem. É importante salientar que a oscilação entre voltar-se para a perda e voltar-se para a restauração permite que o enlutado encontre significados e que possa dialeticamente compreender seu processo de luto. Quando um outro parte, eu cada vez mais tenho utilizado a palavra partida em relação à morte real, principalmente. Porque perda, a gente não perde ninguém. Eu realmente acredito que a gente só perde aquilo que a gente não tem. E quando eu falo em termos de relações, né, a gente nunca perde aquele que a gente amou. Então, é uma coisa que eu tento assegurar com as pessoas que eu trabalho em terapia de luto, é que a morte, ela não tira toda a relação que a gente teve com essa pessoa. Uma morte, ela nunca pode ser, né, é lógico que impacta, que traz pra gente realmente uma paralisação. Por um outro lado, o que mais a gente precisa enaltecer, né, numa relação, principalmente quando a gente lida com a morte, é que a morte nenhum tira a vivência que a gente teve com a pessoa. Agora vou voltar àquilo que eu falei inicialmente. Se a morte é a grande certeza da nossa vida, né, e o oposto da morte é o nascimento, todos nós nascemos, e isso eu aprendi com uma pessoa muito querida minha, que é Nelly Nucci, né, que um dia eu organizei um evento, e aí a Nelly trouxe
né, esse ensinamento que é do Chopra. E aí eu achei lindíssimo quando ela fala: o oposto da morte é o nascimento. E a gente tem a tendência de achar que o oposto da morte é a vida. Se todos nós nascemos e todos morreremos, é fato que enquanto nós não morrermos, nós precisamos aproveitar a nossa vida de um jeito mais pleno. E essa é a grande arte. Eu tenho uma frase que eu trago sempre esse convite: a vida é a arte que leva tempo. Então, o processo de luto é essa nossa capacidade da gente responder a esse sofrimento e a gente confeccionar a nossa vida de acordo com a maneira como a gente consegue, né? Nem sempre realmente a vida é do jeito que a gente quer. É uma frustração enorme, é uma decepção enorme. Por um outro lado, eu me lembro de um dos ensinamentos do Colin Parkes, que é uma pessoa que estuda e é um dos ícones do luto, né, dos processos de luto. E aí, então, ele tem uma frase que ele fala que é lindíssima: o preço do amor é o luto. Isso quer dizer que isso corrobora com aquilo que eu acabei de falar. Todas as vezes que você ama, você vai sim lutar, porque é natural, como resposta de cada ser humano, entrar em processo de luto como essa resposta a essa partida, né? Por quê? Porque a gente amou. Na pandemia, é possível notar um número crescente de pessoas afetadas com o luto. Nesse caso, não só quem teve de passar pela experiência da morte de seus familiares e amigos, mas também pessoas que apresentam dificuldade para lidar com esse momento tão difícil. Estamos em crise e cada um reage de maneira diferente. Uma coisa é certa: não podemos nos autorizar a sucumbir nessa crise pandêmica. E o processo de luto é a possibilidade de respondermos a toda situação que vai na contramão de nossas expectativas e desejos. Não queremos a situação, mas temos que enfrentá-la. E cada um vai enfrentar sua travessia de sofrimento a seu modo. E segundo Karina Okajima Fukumitsu, que é psicóloga e psicopedagoga, a morte não vai retirar aquilo que você teve como história com a pessoa que partiu. A morte não vai retirar aquilo que você teve como história com esta pessoa. Isso eu acho muito lindo, porque foi exatamente isso que eu trouxe no artigo que eu escrevi pro Hospital Santa Mônica, que eu sou consultora. Eu realmente tenho muita honra de ser consultora do Hospital Santa Mônica, porque é uma das ideias que a gente tem que instilar, principalmente nesse momento. O que é o processo de luto? É um processo, entre aspas, de digestão do indigesto. É um processo de dar tempo para que a gente consiga assimilar, não é nem aceitar, mas é assimilar no sentido de se adaptar com aquela ausência que repentinamente apareceu e surgiu na minha vida. Só que se eu tenho essa capacidade, assim como você, de se enlutar, né? Essa é a nossa capacidade de extrair flor de pedra, essa nossa capacidade de entender que nós conseguimos sim lidar com todas as adversidades, e lembrar que você já teve lutos, né, diversos na tua vida. E eu acho isso muito bonito, porque esse termo, extrair flor de pedra, ele tem uma inspiração de uma técnica japonesa que se chama Kintsugi. Kintsugi é essa técnica que o imperador entrega para o artesão um pote rachado, e o artesão devolve esse pote. Nas rachaduras ele colocou ouro, e ele fala: olha, agora você não vai precisar jogar fora. É exatamente isso que eu fiz nos meus estudos com perdas, quando eu falo: as tuas perdas são os teus melhores recursos do teu currículo existencial, porque te asseguram na tua história que você já viveu alguma situação que você imaginou que você nunca conseguiria passar, que você não conseguiria suportar, mas você já tem uma demarcação. Saiba que o processo de luto faz com que a pessoa perceba que existem enfrentamentos diversos e que novas possibilidades devem ser estabelecidas para que a vida continue.
Nunca somos os mesmos após uma perda, seja ela real ou simbólica. A vida é a arte que leva tempo para continuar a viver, construindo novos laços e guardando na memória os bons momentos e a experiência que a pessoa falecida proporcionou. Nenhuma morte deve furtar as histórias e as experiências que tivemos com as pessoas que partiram. As nossas perdas são as nossas cicatrizes. Eu adoro cicatriz, né? Eu adoro, porque a cicatriz, ela é a comprovação que nosso organismo tem uma capacidade de organizar aquela ferida que um dia ficou em carne viva, ficou aberta, né? E que durante muito tempo me fez sofrer. Então, quando eu me relembro, né, na verdade, quando eu recordo as situações que eu imaginei que eu nunca conseguiria passar, eu falo, bom, a situação tá ruim, mas eu já estive pior. E assim a gente vai levando a vida, não num sentido de ignorar que nós estamos em sofrimento, que a situação não está sendo muito fácil para ninguém, né? Eu não estou falando para a gente ignorar, porque eu adoro também aquela obra do Saramago, né, Ensaios de uma Cegueira, e aí eu costumo falar que o mais cego é aquele que não quer enxergar. Enxergar que nós temos uma convocação agora, com todo o nosso processo de luto coletivo durante essa crise pandêmica, é que a gente tenha a possibilidade da gente se rever enquanto ser humano, da gente buscar relações que são muito mais salutares ou mais saudáveis, né? Do que muito mais funcionais, que façam com que a gente se sinta melhor e se sinta bem. Eu sempre endosso que o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Não se autorize a ninguém ficar dando pitaco na maneira como você sente, só você sabe, Alá Caetano, a dor e a delícia de ser quem você é. Edição de texto Vladimir Gama, edição de áudio Hélio Júnior.